certo? Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à atividade de hoje, que é o workshop de materiais didáticos do 18º Encontro de Ensino de Geografia. Antes de iniciarmos as apresentações, eu gostaria de fazer alguns informes, tá? Num primeiro momento, como será a organização da nossa sala? Nós temos 10 trabalhos inscritos e, por isso, nós resolvemos fazer as apresentações em bloco, tá? Serão 3 blocos, 3 blocos de apresentação. No primeiro bloco serão 4 apresentações, os 4 primeiros trabalhos, naquela lista que foi elencada, tá? Nos outros 2 blocos, teremos mais 3 apresentações em cada um. Depois das apresentações, então, nós abriremos para as perguntas e para o debate. Também gostaria de lembrar algumas orientações que havia sido já encaminhada a vocês, mas vou reforçar aqui. Pedimos que deixe o microfone desligado no momento em que você não estiver fazendo a apresentação, tá? Para evitar os ruídos, a indicação, tá, do uso do fone de ouvido para evitar a microfonia, e as perguntas serão realizadas tanto pelo chat quanto pelo microfone. Com relação às apresentações, terão, então, uma duração máxima de 10 minutos para cada trabalho, e eu serei um pouco mais rigorosa com relação a esse tempo para que ninguém seja prejudicado, tá? Por isso, quando estiver faltando 1 minuto, eu vou avisar pelo microfone e vou abrir minha câmera também, para que quem estiver apresentando, então, comece a direcionar as suas ideias para as considerações finais. Com relação à lista de presença, após as apresentações, então ela será disponibilizada pelo chat para ser preenchida. Certo? Então, são os informes iniciais. A partir disso, então, eu gostaria de chamar para a primeira apresentação, que tem como título do trabalho Confecção de um mapa ipsométrico do Estado do Paraná, em EVA, pelos autores Breno Bonner Marinho da Costa e Alexandros Baloures Batista. Então, eu passo a palavra a vocês e podem iniciar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não. Agora sim. Agora sim. Sim. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a participação. Hoje vou falar sobre o trabalho elaborado por mim, pelo Alexandros, sobre a confecção de um mapa ipsométrico do Estado do Paraná em EVA. A introdução, né, tem a metodologia didática e prática de ensino de geografia. Todos sabemos que o mapa, ele é a educação cartográfica mais elaborada, né, e que tem mais sucesso na hora de apresentação e de ensino, né. Então, aqui eu coloquei que é a importância da própria elaboração do mapa para o ensino-aprendizagem como processo de evolução e compreensão do que foi criado. O material didático, ele é bem simples, né, de fácil produção e com custo acessível. Pode ser até doado, né, dado pelo órgão público. O mapa é em 3D, 3 dimensões, o aluno poderá tanto visualizar quanto apalpar, destinado aos alunos com deficiência visual. E também é feita com representações, né, tais como simbologia cartográfica, proporção, generalização, orientação e localização. O objetivo desse trabalho, ele é identificar as diversas formas de relevos do estado do Paraná, até então explorarem o planeta de modo geral, criando diversos outros mapas.
entendendo como são divididos os relevos, né, dos continentes, interpretar as representações cartográficas construídas é fundamental para a formação do raciocínio geográfico. No momento da construção do mapa, tem que acompanhar o processo de cada um, né, para possível correção e explicação, não esquecendo dos alunos com necessidades especiais, que precisam um pouco mais de atenção, né, e cuidados prioritários. As metodologias: interpretar as representações cartográficas, interação com alunos deficientes visuais, coleta de dados a serem mapeados e as definições das escalas, materiais e cores, separar os materiais a serem utilizados na criação do mapa, confecção de um mapa em tridimensão, aplicação de teoria à prática, análise de materiais confeccionados, conversa e debate em sala de aula. Aqui são um dos resultados, né? Começamos pela construção do mapa, onde pegamos ali 6 imagens, de acordo com o relevo, né, do estado do Paraná, para visualização dos alunos, recorte, para fazer o molde, né, o modelo em EVA. Depois a gente pega as propostas de cores, né, que é dado pelo docente. Pode ter a interação de outras cores. Se o aluno não tem a cor tal, pode colocar, né, com outras cores. Lembrando também, sempre auxiliando o aluno com deficiência visual, né, com tato, para ele sentir, né, fazer o recorte e tudo mais, a elevação. E aqui é a conclusão do mapa. Já ele feito, né, pode ser já feito pelo tato. Aqui são as considerações finais. Possibilidade de novos métodos de ensino com inclusão social, né, que é muito importante hoje em dia, muito difícil uma escola, uma entidade pública que tenha, né, a inclusão social de acordo com o que seria exatamente perfeito, né? Então, esse trabalho, ele age dessa forma, né, dando essa oportunidade também. Necessidade da própria elaboração do mapa para o ensino-aprendizagem como processo de evolução e compreensão do que foi criado. Ou seja, o aluno, ele precisa estar em contato com o material, ele precisa saber, né, como que é feito, a localização, aquela região dele. Tornar o aluno protagonista de seu conhecimento também, né, ele sendo o criador do mapa, ele fica sendo o protagonista, né, com os conhecimentos que é passado em sala de aula, e ele mesmo futuramente poderá passar para os seus futuros alunos. O conhecimento de localização e imaginação ampla sobre o planeta Terra, ou seja, esse mapa, ele é mínimo em relação ao que o planeta nos dispõe, né? Tanto de localização quanto da imaginação do aluno. Partindo um pouco para o aluno que tem uma deficiência visual, a imaginação, né, muito aguçada deles também seria ótimo apresentar esse trabalho e dizer, olha, você pode realmente criar novos mapas, consegue fazer do país, do continente e assim por diante. E observar que os métodos são fáceis e eficazes, né? Na criação desse mapa não se perde muito tempo, deixando assim para o final um debate, uma conversa, né? Soluções para o trabalho apresentado. E esse trabalho ele conclui que a importância da alfabetização cartográfica no ensino geográfico, né? Porque nos primeiros ensinos é muito difícil a gente ter essa alfabetização cartográfica, né? Então esse projeto, esse material didático, ele ajuda a compor, né, aquilo que a gente aprendemos antes, né, antes do ensino médio, fundamental. Essas são as referências. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado pela oportunidade.
Tá ok, obrigada, Breno, pela apresentação. Vamos chamar, então, o próximo apresentador com o trabalho, o uso do podcast no ensino, tendo como principal apresentador Alexandros Balouros Batista e também Breno Bonner Marinho da Costa. Boa tarde a todos. Está funcionando certo o meu áudio? Estão todo mundo me escutando? Áudio, sim. Professor, é obrigatório a câmera? Não necessariamente. Se Ah, tiver. ok. Tá? É que eu acabei de chegar exatamente do serviço, então não estou em condição apresentável. Então, se Tudo possível. bem. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Uhum. Já apareceu para vocês? Sim, estamos visualizando. Ah, ok, então. Primeiramente, boa tarde a todos. O trabalho que a gente vai apresentar aqui a seguir, né, é o uso de podcasts no ensino. Primeiramente, o que eu vou tratar nesse trabalho é o avanço tecnológico, que é uma breve introdução sobre como que a gente chega no mecanismo, a ferramenta do podcast. Então, assim, primeiramente eu peço desculpa pelo meu slide, que ele não está. Eu tenho dificuldade com essa tecnologia, não tenho tanta proximidade, mas enfim, o avanço tecnológico, né, ele foi impulsionado nas últimas 3 décadas pela globalização e pelo avanço da internet, né? Então, com o passar do tempo, a gente vem substituindo várias ferramentas analógicas, como GPS, né, a bússola, que foi transformada no GPS, calculadora, enfim, tudo colocado dentro de um único aparelho digital, que é o celular. E com o passar do tempo, né, as tecnologias vêm inovando cada vez mais e criando ferramentas que vão ajudando no nosso dia a dia. Uma dessas ferramentas que teve dado início agora na última década, no começo de 2004, nas últimas 2 décadas, é o podcast. Ele foi criado pelo Adam Curry, que era um VJ da MTV. Ele começou com o termo chamado podcasting, que era basicamente você gravar um áudio e jogar ele num blog, onde as pessoas naquele período não tinham nem a possibilidade de ver online, né? Ele começou sendo você baixando ele e escutando como se fosse uma música no seu MP3, no seu carro, no seu celular. E com o passar do tempo ele foi evoluindo, né? O podcast ele vem adquirindo novos formatos, né? Com o passar do tempo, novas formas de ser divulgada. Até mesmo atualmente, né? Na última década a gente tem podcasts no formato de vídeo que traz uma acessibilidade maior e uma visualização. E com o passar, né, só concluindo a história do podcast, ele vem sendo bem popularizado, principalmente pelo Joe Rogan, que é um grande podcaster dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente tem alguns podcasts famosos também, como o Flow, o Inteligência Limitada e o Jovem Nerd. Mas agora, então, trazendo essa tecnologia e essa ferramenta para o ensino, né? No caso, seria o objetivo desse trabalho, ele trazer uma aproximação da tecnologia para o meio educacional, que seria justamente introduzir o aluno nessa questão da tecnologia, buscar um meio de contato com o aluno, até mesmo de aproximação, porque o podcast ele não vai ser necessariamente com temas educacionais, mas ao você trazer o podcast para a sala de aula, você consegue encontrar outros pontos em comum com o aluno.
e, e impulsionar esse acesso à informação com ele. Vai trazer o interesse para ele para o meio do conteúdo da sala de aula. Bom, os métodos do uso de podcast em sala seria basicamente você apresentar ele para o aluno, você levar ele para a sala de aula. Eu creio que muitos alunos hoje em dia já fazem uso do podcast, inclusive um dos podcasts mais ouvidos também no Brasil é o SciCast, que é um podcast extremamente voltado só para conhecimentos mesmo, né, científicos, como o próprio nome já diz, Sci, né, vem de science em inglês. E, bom, trazer essa aproximação da tecnologia no meio da sala de aula, ampliar o acesso ao conhecimento com a facilidade de acesso ao conteúdo, ter uma flexibilização do estudo, né? Porque hoje em dia muitos dos alunos eles trabalham e estudam ao mesmo tempo, então você ter a possibilidade de fazer um download de um conteúdo para você acessar a qualquer momento, isso daí é uma ampliação do processo educacional, né? É uma extensão dele. E também ele traz uma unificação social, né, com esse método. Ele é uma ferramenta inclusiva, né, para deficientes visuais. E até mesmo uma ferramenta que unifica o ensino, porque ele é de livre acesso. Então, indiferente do seu nível de classe social e poder econômico, você vai ter acesso a essa informação. Os resultados, né, que a Só gente obtém. interromper você, Alexandre, já que não está passando os slides. Nossa, eu tô na página 5, aí tá aparecendo qual? Está na página 1 ainda, está na abertura. Ah, eu Será vou. que se você der F5, será que não consegue ampliar e daí vai passando? É que eu já tô em F5 já, na verdade. Eu já tô em tela cheia, mas eu vou tirar a tela cheia aqui e abrir Ah, e agora novamente. passou. Agora foi. Tá Agora tá na aparecendo? página 2? Sim. Ah, então eu posso passar brevemente as páginas até onde eu Sim. tava? Pode sim. Ok, então. Tá trocando? Não. Nossa, eu não sei o que que é Tenta, então. tenta ir com o mouse para o próximo slide. Assim tá visualizando. Ainda está na 2. Agora na 3. Eu acho que o problema é justamente quando eu coloco em tela cheia. Se eu puder continuar a apresentação assim. Pode sim. Bom, então aqui Isso, é assim. eu acho que eu estava concluindo aqui a metodologia. Não, aqui, resultados, né? Página 5. Então, os resultados que a gente obtém, né, com o uso do podcast em sala de aula, né, no processo educacional, seria a liberdade do conteúdo. Você pode apresentar um conteúdo original, pode pegar um conteúdo de um outro produtor de conteúdo que você confia, que você acha que ele é um profissional qualificado. A democratização do ensino, como eu falei, ele é uma ferramenta que tem uma extensão do ensino e qualquer um pode ter acesso a ele, basta ter internet, a mobilidade do offline, o fácil acesso, porque você só depende de ter internet, e hoje em dia a gente tem até locais que tem Wi-Fi livre, né? A divulgação, como eu havia comentado antigamente, ela era simplesmente por blogs de internet, então é uma ferramenta que demorou para se popularizar. Hoje em dia, não. Você pode compartilhar por Instagram, Facebook, qualquer rede social, e isso daí populariza muito rápido, né? Qualquer coisa que está na internet populariza muito rápido. E essa aproximação do aluno docente, que eu havia comentado, que é buscar encontros pontos em comum, né, apresentando essa ferramenta. Porque na hora que o aluno, poxa, meu professor, ele está apresentando um podcast em sala de aula, será que ele escuta aquele outro? Aí vai começar essa aproximação entre o aluno e o docente, que hoje em dia é um dos debates que se entra entre o processo educacional tradicional e o que a gente vem tentando implementar, que é uma inovação. E a inclusão social, que é como eu falei, né, os deficientes visuais, eles se sentem muito representados e sentem uma proximidade maior com essa ferramenta, né? Então, primeiro, agora partindo para as considerações finais, né, de acordo com o que a gente vê nos resultados, né, a gente consegue ver que inicialmente essa ferramenta ela traz várias vantagens, né?
Só que a gente precisa pensar, fazer um olhar um pouco mais crítico, pensar um pouco mais à frente, que seria justamente como eu coloco aí esse termo de faca de dois gumes, porque o primeiro ponto positivo é o que deixa a brecha, que é a liberdade de conteúdo. E a gente vive num processo de várias extremidades, né? A gente cada vez mais está num ambiente polarizado, onde tem a tal da informação. A informação, ela cada vez mais é deflagrada, assim, desfigurada, ela é fragmentada. A gente nunca consegue confiar na informação. Então, só concluindo aqui, com exceção dessa breve crítica, a gente pode ver que essa ferramenta ela é cada vez mais popular no ensino, né? Tanto como apoio quanto uma ferramenta-chave que se revelou agora durante o período do isolamento da pandemia do Covid. Só que ela pode ser usada também com uma influenciação para o mal. Ela pode fazer, como que eu posso dizer, a famosa fake news. Ela vai passar um ensino que não é correto para o aluno, vai desinformar ele. E aqui são as referências que nós usamos aqui para a construção do trabalho. Eu gostaria de agradecer a atenção a todos e a paciência que meu slide não funcionou tão bem. Tá certo, Alexandros. Obrigada pela apresentação. Você cronometrou o tempo, hein? Em cima. Deu certo? Deu Obrigado. certinho. Fiquei um pouco nervoso aqui, gaguejei, mas deu certo. Deu tudo certo, que bom. Então, vamos para a terceira apresentação desse bloco 1, que tem o título do trabalho, A Importância da Utilização de Métodos Inovadores na Prática do Ensino de Geografia, os LabBooks, tendo como os autores Pedro Vinícius Petrauskas Figueiró e Alex Fernandes Monteiro. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Eu sou o professora. Pedro Boa tarde a Vinícius. Vou começar a apresentar aqui para vocês. Estão conseguindo visualizar? Sim, estamos sim. Bom, o nome do trabalho é a importância da utilização dos métodos inovadores na prática do ensino de geografia, LabBooks. Fiz ele com o auxílio do Alex e vamos passando que o tempo é meio curto. Bom, a utilização de novos métodos para o ensino de geografia tornou-se um grande contribuinte para o aprendizado. Todos nós sabemos que o ensino básico contemporâneo vem sofrendo de uma necessidade muito grande pela inovação dos métodos que desenvolve a aprendizagem dos sujeitos inseridos, principalmente por conta dos diversos contextos socioculturais. E na educação contemporânea, em que o estudante agora é o centro da aprendizagem, é preciso que sejam adotadas novas estratégias para prender a atenção do educando, principalmente por atividades lúdicas e também prazerosas, né? Então, juntamente a essa proposta inovadora da educação, vários projetos buscam inserir as novas metodologias ativas como uma maneira de contribuir com o aprendizado, uma maneira mais criativa, uma maneira mais prazerosa. E isso, por si só, acaba por aproximar o aluno do professor e deixar o ambiente da sala menos pesado. Menos pesado, isso. Então, é uma alternativa muito boa para fixar também o trabalho. O LabBook é uma maneira de aliar o lúdico, né, e o criativo. Produção de mini-books dentro de uma mesma pasta. A confecção é bem simples e rápida, então é algo bem possível de ser feito em uma sala de aula, como a gente vai ver mais lá abaixo. O objetivo desse trabalho foi explicitar as vantagens e as facilidades que um método diferenciado como o LabBook pode trazer ao professor e principalmente ao aluno. Explicitar a facilidade de confecção do LabBook e também demonstrar a viabilidade de aplicação no ambiente escolar.
Os procedimentos metodológicos. O primeiro passo e mais importante é a definição e escolha do tema. É importante que esse tema ele não seja algo muito fixo, que ele seja bem versátil, para que o aluno possa se divertir mesmo fazendo, usar a imaginação, trabalhar a criatividade e conseguir desenvolver o próprio lapbook da maneira mais pessoal possível. Os materiais básicos para confecção são a cartolina, os jornais ou revistas para o recorte de imagens, textos, colagens, a tesoura, cola, o lápis de cor, folhas A4 ou outra folha qualquer, não é uma necessidade absurda, e coloridas. Também pode usar canetinha, canetas com cores diferentes para incrementar o trabalho. É importante que ele tenha uma capa, o nome na capa, e o conteúdo dentro aí já é mais do gosto do aluno. O professor poderá auxiliar os alunos nessa confecção apresentando mapas, gráficos, tabelas impressas sobre o conteúdo trabalhado, tudo a fim de contribuir para o conhecimento, para agregar o conhecimento. A criatividade é a chave. Sem a criatividade, a construção de um lapbook ela fica muito rasa. Então é importante que você tenha um espaço que converse bem com os alunos, explique, que não é algo para seguir à risca, é algo bem livre, que ele pode abusar, ele pode colar o que ele quiser, recortar da maneira que quiser, da maneira que ele preferir. Os resultados práticos, é assim que ficaria um lapbook. Vocês podem ver que tem os recortes, as colagens. Esse aqui ainda é mais simples, ó, mas a dobradura dele aqui dá para ver onde fecha certinho. É bem mais simples, mas eu achei um exemplo muito bom, porque é um lapbook mais voltado para educação infantil. Você cola mais imagens, mais coisas coloridinhas, fica bem legal. Os resultados. O principal resultado que a gente pode observar é a imaginação e a criatividade trabalharão de acordo com o gosto do aluno. Como ele é livre com a criatividade e tudo mais, ele vai tornar o lapbook muito pessoal, muito individual. Então, dessa maneira, além de você trazer o assunto para perto do aluno de uma maneira prazerosa, que ele vai gostar de trabalhar, que ele vai sentir interesse de continuar, você vai fixar muito mais fácil e ele vai ficar bem apegado mesmo ao assunto. O alívio da tensão vivenciada no ambiente escolar, que também é bem observável, que não é aquela coisa de ficar lendo o texto e copiando ou respondendo algumas questões só de ler e tal. Ele vai ter uma liberdade muito grande para trabalhar, além da aproximação entre os próprios alunos, entre o professor e o aluno, que é muito importante numa sala de aula atual. Considerações finais. O lapbook demonstra ser um instrumento pedagógico essencial para estabelecer uma conexão maior entre o estudante e o conteúdo trabalhado, justamente pela aproximação que ele propicia, pela proximidade que ele traz ao assunto do aluno, das relações com o professor, da criatividade, da imaginação. O aprendizado se tornará mais divertido e agradável para o estudante, porque de uma forma mais lúdica, mas na brincadeira, ele vai acabar realmente se divertindo. A gente teve a oportunidade de realizar um lapbook no semestre passado e eu achei muito divertido, muito interessante. Não foi algo que me prendeu negativamente. Eu gostei muito de elaborar. Então, com o meu exemplo, que sou uma pessoa assim de uma idade mais velha do que algum estudante do ensino fundamental, eu acho muito interessante ser aplicado em sala de aula. Um dos maiores problemas, a baixa disponibilidade dos materiais necessários. As escolas atuais não têm tanta disponibilidade de materiais como a gente sabe. Muitas vezes a verba é insuficiente ou as prioridades são outras, e acaba que os materiais básicos não são comprados pelas escolas, a não ser escolas particulares, mas não vem tanto ao caso. E isso torna muito mais difícil, porque o aluno ter que ir atrás do material e levar para a sala de aula já é todo outro processo, que pode acabar desmotivando.
Um outro possível agravante são as diferenças socioculturais encontradas em sala de aula. Eu fui pesquisando mais a fundo e eu descobri vários exemplos de salas de aulas que não tinham a disponibilidade dos materiais, então os alunos ficavam por conta própria para comprar. Então, alunos que tinham o mesmo tempo, só que uma condição sociocultural, um poder aquisitivo muito diferente, apresentavam trabalhos bem distintos, uns melhores, outros piores, e isso não é legal, porque acaba afastando. E a ideia das metodologias ativas é aproximar o aluno da escola, é aproximar o aluno do professor, aproximar o aluno do conteúdo. Então, com essa diferenciação, fica difícil, porque ele acaba se sentindo rebaixado, vamos dizer assim. As maneiras para contornar esse problema: disponibilização de materiais pela escola, como eu já disse acima, porque com a disponibilização de materiais iguais não vai ter tanto esse problema sociocultural, e a utilização também de revistas de jornais que seriam descartadas, porque em vários lugares, pelo menos aqui na minha cidade tem bastante, você pode ir pedir algumas revistas e jornais que eles têm, porque ficou acumulado ao longo do tempo e seriam jogados fora no lixo comum. Então, além de você ajudar um pouco a natureza, você também vai dar uma oportunidade para os outros estudantes. E as vantagens da utilização de um método pedagógico como o Lapbook se mostraram muito maiores do que as desvantagens. Como a gente viu acima, trabalhar a imaginação e a criatividade, unindo a escola com o lúdico, é um ponto-chave na formação de qualquer pessoa, de qualquer aluno. E trazer esse assunto de uma forma divertida, igual a confecção de um Lapbook. E não somente o Lapbook, o podcast, o climograma, a confecção dos fósseis. É uma maneira muito prazerosa do aluno trabalhar na sala de aula, o que alivia muita atenção, porque quem trabalha em sala de aula atualmente sabe que não é fácil, que o aluno estressa, que o aluno cansa. Isso evita dispersão na aula, evita perca de tempo de aula, além de facilitar a fixação de conteúdo de uma maneira muito pessoal para o aluno. Essas são minhas referências. E do mais é isso. Tá certo, Pedro. Obrigada pela apresentação. Oxe, eu que agradeço. Muito obrigado, gente, pela atenção. Então, agora eu vou passar para o próximo apresentador, né, que tem como título do seu trabalho podcast, o novo modelo de inserção educacional, que foi elaborado, então, por Alex Fernandes Monteiro e Pedro Petrauskas Figueiró. Com a palavra, Alex. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Eu estou com duas contas logadas aqui, que é o notebook que eu ia usar deu problema, eu tive que colocar a câmera do celular. Tem algum problema? Não. Não tem problema aqui nenhum. Na apresentar que eu vou em uma janela ou na tela inteira? Deixa eu ver aqui. É uma janela. O seu arquivo já está aberto, é isso? Isso. Tá aparecendo? Está sim. Uhum. Deixa eu só ver se vai trocar ou se vai dar problema também. Tá trocando isso? Não, aqui não passou. Ainda está na tela 1. Eu vou fazer igual o Alexandre, eu vou passando aqui com... Isso. Tá. Uhum. O meu é o podcast, né, um novo modelo de inserção educacional, né, e eu quero mostrar, né, como que o podcast vai se encaixar na rotina dos alunos hoje, né, hoje os alunos, né, na atualidade, né, nos tempos atuais, têm uma rotina muito sobrecarregada. Muitos deles têm muitas coisas para fazer e acaba tendo que, muitas vezes, estudar de uma maneira muito rápida ou de uma maneira que seja mais prática, né? E aí, nesse modelo dinâmico, né, se encaixa aí o podcast, porque não como uma substituição do ensino, mas sim como um complemento do ensino, né? Para tratar de assuntos que vão ser interessantes ao professor, principalmente ao professor de geografia.
né? E o podcast, assim como o Alexandre disse, é um modelo que vem ganhando espaço entre as mídias digitais, né? Hoje você vê o Spotify, a Amazon Music, Deezer, com, né, muitos podcasts já, e também a Twitch e o próprio YouTube, né? Como no caso do Flow Podcast, que o Alexandre também citou, entre outros aí que estão fazendo bastante sucesso no momento. Professor, às vezes vai ter alguns passarinhos também passando. Não tem problema. Não tem como. O objetivo, reduzir a distância entre o conhecimento e a comunidade, né? Assim como entre o conhecimento e o aluno, porque quando você faz um podcast, você insere toda uma comunidade, por exemplo, for por uma pessoa reconhecida regionalmente ou por uma pessoa conhecida nacionalmente, você consegue inserir todas as pessoas que têm acesso às plataformas digitais ou têm acesso à própria internet, né? Porque esse podcast pode ser tanto postado, né, nessas plataformas, como postado em plataformas gratuitas ou também disponibilizado para download, né? Então, qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue estar acessando esse conhecimento, né? Seja por uma discussão entre professores, seja, né, por uma discussão entre discentes ou entre alunos. Consegue trazer novas maneiras de promover debates na educação, conscientização dos alunos e opinião pública, né? Assim você consegue também promover a democracia, porque sem o debate, né, não existe uma democracia. Sem o debate dos assuntos tratados no Senado, na Câmara, né, nos poderes, você não consegue, né, desenvolver uma democracia sem ter esse debate. E através do podcast é uma das maneiras de você trazer esse debate à tona para a opinião pública, para atingir mais pessoas, né, de uma maneira mais fácil. Muitas vezes pode não ter acesso, talvez, a algumas plataformas mais direcionadas, né? Trata dos assuntos das áreas do conhecimento de forma leve e descontraída, né? Talvez essa é uma das grandes vantagens, mas também nós temos que ter muito cuidado, né, com essa forma descontraída, como que nós vai trazer essa informação, né? Se é alguma coisa mais voltada ao ensino, ao conhecimento, né? Deve ser feito, né, de uma forma informal, mas não de uma maneira desrespeitosa, né? Não de uma maneira que o aluno vai assistir e vai acabar se deparando com palavrões, não dessa maneira, mas de uma maneira informal, descontraída, porém sem, né, o uso de palavrões, né, quando é voltado ao ensino. Nos outros formatos aí, né, é diferente. Como que você agora vai inserir esse podcast na geografia, né? Você, com o podcast, você consegue fazer o aluno estar antenado na atualidade, né? Você consegue fazer o aluno ver as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Por determinados podcasts, tanto de notícia, ou se você próprio fazer, ou pedir para o aluno estar fazendo um podcast, né? Trabalhar esse desenvolvimento, mas aí eu vou passar mais ali para frente. Porém, tem que tomar muito cuidado também, como o Alexandre disse, né? Que pode ter fake news. Então, é legal do professor direcionar, falar, oh, esse podcast aqui é confiável, né? Esse aqui trata de assuntos legais, como tem se eu não me engano, o Café com Filosofia, do Pondé, né? Que participa outros filósofos também, mas tem alguns que é muito bom, né? Uma discussão muito pertinente. Também consegue discutir assuntos, né, da geografia, como, né, que a política é usada na geografia, né, na geopolítica também, e assuntos do meio ambiente, aquecimento global, né, e essas discussões mais polêmicas acerca desses debates, né. Ele consegue promover também debates sobre a área polêmica da geografia, né, e promove uma pluralidade de ideias de uma maneira mais simples. Você consegue trazer também várias ideias, várias vertentes de pensamento, vários modos de pensar, né. Eu costumo dizer que não tem modo de pensar errado, né? Porém, nós temos que pensar de uma maneira que nós vamos usar fatos para comprovar e fontes confiáveis. Então, tendo essas duas coisas, você consegue trazer uma pluralidade de ideias, né, e fazer, né, com que o aluno olhe os dois lados e consiga decidir aí, né, qual rumo o pensamento dele vai tomar para construir assim o conhecimento, né? As metodologias podem ser feitas tanto pelo aluno quanto pelo professor, né? Então, o professor ele pode desenvolver esse podcast e pedir para o aluno, por exemplo, ouvir, né, determinadas, quando ele conseguir, né, de uma maneira complementar, ou ele pode trabalhar isso com o aluno,
né? Quando ele trabalha isso com o aluno, né, de preferência, não vai precisar ter equipamentos complexos, só vai precisar gravar mesmo essa discussão, que é feita geralmente entre duas pessoas, ou até sozinho, né? Já vi casos de podcast sozinho, mas é preferível que tenha um debate, que tenha uma discussão, mas não precisa de equipamentos complexos, né? E passa por processo de gravação e disponibilização, ou seja, o aluno vai discutir, vai gravar e vai disponibilizar esse podcast. É destinado ao ensino médio superior, né? Porque o ensino médio superior já vai ter uma maior destreza, né? Para poder, né, mexer com essas plataformas, né? Muitas vezes é de difícil acesso para pessoas um pouco de menor idade. E deve funcionar também como complemento, igual eu disse, e não como substituição do conhecimento, né? Os resultados, né, com o podcast, ele consegue ouvir, entre outras tarefas, conciliar com outros afazeres, ou seja, ele consegue ver, né, assim que ele pode, quando ele está fazendo alguma outra coisa, igual eu e o Pedro, por exemplo, que nós, né, moramos em cidades longe de Londrina, né, na nossa ida para a faculdade, né, quando era presencialmente, nós poderia, né, estar ouvindo esses podcasts, né, um exemplo de como isso se encaixa na rotina. Contribui para o conhecimento do aluno, né, ele vai agregar conhecimento, né, se ele vê, claro, os podcasts mais indicados, né, pelo professor, causa uma socialização do saber ao aluno, né, e à comunidade à sua volta, ou seja, né, toda uma inserção de conhecimento por ser de fácil acesso. Quando o aluno produz o podcast, ele consegue entender o assunto de maneira mais clara, ajudando ao aprendizado, ou seja, quando ele precisa explicar, ele vai conseguir agregar aquele conhecimento por ele ter que aprender para explicar. Isso vai ajudar na compreensão dele, né? E nas considerações finais, né, o ensino de geografia pode utilizar de várias maneiras essa nova ferramenta, igual eu falei, né, na geopolítica, né, nessas matérias mais ligadas, né, talvez numa história, né, numa filosofia, né, para entender os processos que levaram, por exemplo, ao entendimento da geografia, como é hoje, de diversas maneiras dá para estar usando essa ferramenta. E é importantíssimo para atualizar os alunos sobre os debates temáticos e assuntos discutidos nos dias atuais. Trazer essa inserção do aluno, quando você vai tratar de um assunto polêmico como a Terra Santa em geopolítica, né, os conflitos no Oriente Médio, você consegue inserir o aluno, né, nos confrontos, né, por exemplo, na geopolítica, tratando de geopolítica nos confrontos atuais. E trata de uma maneira mais fácil, né, de uma maneira mais descontraída, mais voltada à juventude, né, os assuntos polêmicos, né, que muitas vezes seriam um pouco mais pesados, através do podcast, dos debates, né, acerca, né, dos temas, você consegue trazer de uma maneira mais leve para o aluno. Aqui estão as referências, e é isso, professora. Tá certo, Alex. Obrigada pela apresentação. Então, nós encerramos esse primeiro bloco de apresentações e agora eu vou abrir para os questionamentos e para o debate. Se alguém quiser já fazer algum questionamento pelo microfone, se possível, levante a mão, daí eu consigo visualizar e aí poderia fazer a sua pergunta. E aí eu não estou visualizando nenhum questionamento aqui no chat, e eu gostaria de fazer uma pergunta para os 4 apresentadores de uma maneira geral. Se com o trabalho que vocês fizeram, com o levantamento de pesquisas, com a elaboração desse trabalho, vocês acham que é viável, é possível a aplicação tanto do mapa hipsométrico, dos podcasts, do Lapbook, para serem utilizados em sala de aula? Há uma demanda de tempo por parte dos professores para a elaboração dessas atividades, ou são atividades mais flexíveis, mais fáceis dos professores terem acesso e aplicarem também nas aulas de geografia? Eu gostaria que vocês comentassem de uma maneira geral. Bom, professora, eu vou começar dando a minha opinião aqui, então. Eu acredito que no caso dos podcasts seja, assim, bem fácil, porque é uma ferramenta que, para ela ser elaborada, basta você ter o conteúdo e para você gravar é um celular e um microfone, mais nada. Então, assim, e para você disponibilizar
esse podcast, como o Alex disse agora na apresentação dele, existem várias plataformas, então eu acredito que sim. Que é viável, né? E complementando o Sim. assunto do podcast, professor, você vai falar mais alguma coisa, Alexandre? Não, era isso. E você também consegue, muitas vezes, uma fixação que você teria que fazer em aula, às vezes você consegue fazer usando esse modelo, né? Tanto o aluno, pedir para o aluno, né, fazer um podcast acerca de um tema que seja um pouco mais difícil, ou você mesmo, né, disponibilizar para os alunos. Então, isso pode até poupar um pouco de tempo, né, de algum modo. Tá certo, Alex. Acho que o Pedro também levantou a mão para fazer alguma colocação. Isso, professora. Sobre os lapbooks, a confecção dele não é tão rápida, levaria, sim, muito tempo de uma aula. Então, eu acabei até colocando no resumo, mas não na apresentação, que algumas alternativas para isso podem ser adotadas. Por exemplo, o professor inicia a atividade em sala de aula e termina como tarefa, ou inverte, começa a explicação de um vídeo, de um conteúdo mais leve, e deixa que o aluno termine em casa por meio de um trabalho, de uma tarefinha só para fixação, e que trabalhe na sala de aula com um tempo um pouco maior o lapbook. Só que em uma aula de 45 ou 50 minutos, eu acredito que quem nunca fez seja um pouco demorado, porque tem que procurar os recortes, realizar as colagens, usar os textos e tudo mais. Também tem outra alternativa que eu coloquei no resumo, que é o aluno trazer recortado de casa. Em um dia anterior, ele leva os materiais, recorta as coisas que ele achou interessante e finaliza na sala de aula com auxílio do professor. Acho que é uma alternativa bem válida. É isso. Verdade, Pedro. Acho que Maria também gostaria de fazer algum questionamento. Sim, boa tarde. É só para saber, existe algum podcast de geografia que vocês possam falar assim para a gente? Alguma indicação de algum podcast? Indicação Então, como eu falei na apresentação, de geografia em específico, não, mas o SciCast, ele aborda vários temas geográficos, e não necessariamente geográficos, mas que compõem a geografia, como ela é interdisciplinar, ele aborda bastante história, filosofia, ciência. Eu indico esse, o SciCast. Ok, obrigada. E o café filosófico também trata de alguns assuntos que é usado também na geografia. E o café eu acho que vai ter no Spotify. Deixa eu ver, tem o Breno também gostaria de fazer alguma colocação. Boa tarde. Então, no caso do mapa, eu pego as palavras do Pedro, né? Porque também é um trabalho muito complexo, né? De recortar, de passar para o papel carbono para fazer ali o relevo, né? Recortar o EVA, colagem. Então, de um modo mais fácil, seria ou transferir para duas aulas, né? No primeiro momento fazer o desenho, o recorte, né? E daí numa segunda aula terminar esse trabalho, ou também passar como tarefa para casa, né? Já fazer a impressão em um determinado momento, entregar aos alunos já para recortar, né? Então trazer já recortado, mas creio que seria desse modo, né? Ficaria mais fácil, né? Ou então já estudar o estado do Paraná, né? As formas de relevo, apresentação do estado e tudo mais, né? Com algumas imagens, e aí eles já ficariam mais familiarizados, sabe, com isso. E sobre o podcast, tem um que eu escuto, que chama Geografia para Ouvir. Tem no Spotify, também é bem legal. Fala bastante de conflitos agrários, territórios, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação?
Então, podemos concluir que todas essas atividades que vocês apresentaram, tanto o mapa ipsométrico quanto o podcast e os lapbooks, eles são viáveis para serem aplicados em sala de aula, em especial nas aulas de geografia. Mesmo demandando um pouquinho mais de tempo, né, um pouco mais de trabalho, mas são viáveis. Temos aqui Núbia, você gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Núbia? Núbia ela escreveu aqui no chat. Então, na verdade, os alunos interagem rapidamente com propostas tecnológicas, desde que as atividades... Tudo bem. Desde que as atividades, então, sejam bem preparadas. Então, há necessidade do planejamento por parte do professor. Isso seria uma afirmação, então? Ai, conseguiu. Deu certo, Núbia. Ai, agora sim. Obrigada. Eu estava sem o fone, que às vezes a gente também quer descansar o ouvido, né? Uhum. Mas é isso, parabéns às apresentações. Eu moro em Rondônia, 25 anos sou professora e desde o ano passado a gente está com essa aula remota e aprendendo novos recursos, né? Amei, tem várias coisas que foi falado hoje que eu ainda não aproveitei, então abriu a mente também, que legal. E só que o que eu observei, esses dias eu fui trabalhar o Padlet, né? O Padlet, não expliquei para eles, abri, né, e falei agora que eles tinham lido uma obra do Milton Santos e cada um foi, só que foi tão rápido, o que eles leram, eles já foram interagindo, só expliquei, eu dei algumas dicas, né, olha, se quiser colocar um vídeo, uma foto, foi muito rápido, entre outras atividades também, eles são muito, eles são eras tecnológicas, né, eu tenho 45 anos, já nascemos em outros períodos de ensino, e eles estão prontos, eles adoram os desafios, gostei muito quando alguém disse sobre quando se pode oferecer a mesma oportunidade para todos, independente das condições sociais. Isso é um pouco difícil hoje, pelas tecnologias, nem todo mundo tem acesso, mas eu trabalho numa escola extremamente carente e com o celular eles fazem milagres que eu não conseguiria fazer, né? Eu consigo fazer no computador, mas no celular não. Então, estou aprendendo junto com eles. E quando a gente vê esse pessoal desenvolver esses estudos, né, e trazer essas contribuições, traz novos olhares, né, mais ousadias nas nossas aulas também, mas também reforça o quanto que esses jovens querem, estão sedentos desse novo. O que mais me preocupa hoje, né, com 25 anos de sala de aula, é o pós-pandemia. Os alunos não vão querer mais aquelas aulas como elas eram antes, né? Eles vão querer isso, eles vão querer um podcast, eles vão querer aulas mais interativas, como foi propostos aí nas apresentações. Obrigada, Janice. Obrigada a você, Núbia, por compartilhar sua experiência conosco. E que bom que nós estamos ajudando, né, abrindo novos horizontes, trazendo novas propostas para serem utilizadas em sala de aula mesmo, porque, como você disse, pós-pandemia, o ensino ele vai necessariamente ser reformulado, porque as necessidades serão outras, né? E muito obrigada mesmo por trocar experiências conosco. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento? Tem o Breno. Desculpa, Breno. Pode falar, Breno. O Breno está com a mão levantada. Gostaria de fazer alguma colocação? Já falou? Tá certo, então. Tudo bem. Então, vamos passar para o segundo bloco de apresentações, tendo como início das atividades dessa segunda etapa o trabalho intitulado O Conhecimento Geográfico e as Histórias em Quadrinhos, uma experiência de ensino com a personagem Mafalda, tendo como autora Tereza Ferreira Souza.
Tereza, vou passar a fala para você e fique à vontade para a apresentação. Boa tarde, professora. Prazer revê-la, mesmo sendo virtualmente. Boa tarde a todos e a todas. Então, o meu trabalho, né, meu texto expandido foi sobre tirinhas da Mafalda, né? O objetivo em trabalhar com as tirinhas Mafalda é para contribuir com uma base de apoio ao professor, né, na sala de aula, para facilitar o ensino de geografia, que é destinado ao ensino fundamental. Foi tirado do texto do livro Toda a Mafalda. A Mafalda é um personagem criada, né, pelo cartunista Quino, ele é argentino, e dá para trabalhar muita coisa com essa personagem Mafalda, né? São sarges de várias décadas e dá para trabalhar vários conteúdos da geografia. Cavalcante Silva, né, comenta que a escola deve, sim, fazer uso de outras linguagens, né? A escola, ela deve fazer uma linguagem com outras formas de expressão, né, para procurar aproximar mais a realidade dos educandos, né? Craval também, né, que foi os autores que eu li, né? Ele também deixa, assim, bem claro, né, que sobre a importância da comunicação e transmissão da comunicação ao relatar que os estudos da dimensão, ela é coletiva aos fatos culturais, né? E sobre as tirinhas Mafalda, o professor de geografia, né, na sala de aula, ele pode usar e trabalhar temas de cartografia, geopolítica mundial sobre localização dos países e os conflitos globais, né? Então, dá para trabalhar, assim, bastante coisa com essas tirinhas da Mafalda, né? Esses recursos didáticos e pedagógicos do ensino geográfico, com esse ensino, vai assim, as aulas vão ficar mais dinâmicas, né? Serão mais divertidas e criativas. Eu acho também, sim, que vai ajudar muito no despertar do aluno, né? Porque, às vezes, tem aluno, sabe, assim, que, né, não vai muito bem, então essa é uma forma diferenciada de trabalhar com eles, né? E as tirinhas da Mafalda, elas foram, assim, selecionadas de acordo com os seguintes temas. Né, território, economia, sociedade, lugar, paisagem, ambiente, migração e cultura e etc. Né? E elas são bem viáveis ao ensino da geografia. Eu acho assim que fica assim, né, para trabalhar com o aluno, eu acho que fica melhor porque é uma coisa diferente, né? E acaba, assim, incentivando, né, porque são tirinhas, eles vão ler, né, vão decifrar, né, então fica, assim, uma coisa bem interessante no aprendizado, né. Assim, meu trabalho, assim, foi bem curto, né, sobre as tirinhas, né. Daí as considerações finais, né, fica a ideia de que é fundamental trabalhar com tais recursos didáticos para a aula ficar mais atrativas, né? E que desperte, assim, um interesse, né, no aluno e no aprendizado, né, para ele na disciplina de geografia. Daí vem essa, assim, sabe, acho assim que esse recurso, né, didático das tirinhas, assim como tem, né, tem bem mais personagem que pode ser trabalhado, né,
na disciplina, né, Geografia. E as considerações finais, o assunto, né, abordado em trabalhar com as tirinhas da Mafalda, de preferência no ensino fundamental. Na disciplina de Geografia fará com que, né, desperte, eu já falei, desperte o interesse, né. Aí tem as referências, né, que é o autor Cavalcante e o Craval, que foi o texto que eu li, onde eu tirei sobre as tirinhas Mafalda. Eu acho que é isso, professora. Tá certo, Tereza. Obrigada pela sua apresentação. De nada, professora, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, vamos passar para a segunda apresentação, com o trabalho de ensino de geografia e as linguagens, instruções para a formação cidadã, com João Vitor Mota. João Vitor, a palavra é sua. João parece que não está na sala. Não sei se aconteceu algum problema. Vou aguardar um instantinho para ver se ele retorna. Não, não está mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ir para o próximo trabalho e a hora que ele retornar, ele faz a apresentação, tá? Tiago está presente? Também não. Também não está presente, nem o João, nem o Tiago. Então, eu vou dar sequência para os próximos trabalhos, mas já invadindo o bloco 3, tá? Então, eu vou tentar puxar os dois autores do bloco 3 para o bloco 2, para a gente poder finalizar as apresentações do bloco 2 e abrir para os questionamentos, tá? Então, o próximo trabalho seria Climograma de Cambé e Londrina, no Paraná, como proposta metodológica lúdica para o ensino de geografia, com os autores Carlos Cassiano Dalto e Heloísa Maria Mantovan. Boa tarde, e a palavra é de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou pôr para apresentar, só um segundo. Tá apresentando? Não, não está, não apareceu a sua tela. E agora? Agora sim, Heloísa. Ótimo. Então, pessoal, este é o 18º encontro do ensino da geografia, mostras de estágios e pesquisa. Os apresentadores são Carlos Cassiano Dalto, Heloísa Maria Mantovan. E o tema do nosso trabalho ele se chama Climograma de Cambé e de Londrina, no Paraná, como proposta metodológica lúdica para o ensino da geografia. Então, pessoal, eu vou começar explicando primeiramente a importância do eclimograma, que eles são uns recursos fundamentais para o estudo da climatologia na sala de aula, pois eles apresentam o perfil climático de uma determinada região, e são extremamente eficientes como uma linguagem gráfica que auxilia na representação com mais clareza na sala de aula. Os principais pontos que demonstram um climograma, eles são a temperatura, que ela é medida em graus Celsius, no caso aqui do Brasil, e ele é verificado a partir do termômetro. E a precipitação, que ela é verificada a partir dos pluviômetros também. Já pode passar, Heloísa. O objetivo principal do nosso trabalho é ele apresentar e também mostrar a comparação. Pois não? Não?
Então, o principal objetivo do nosso trabalho é apresentar a comparação dos nossos climogramas, ou seja, da cidade de Cambé e de Londrina, ambos dos municípios do estado do Paraná. Pronto, Heloísa. Então, para atingir o objetivo de apresentação e comparação desses climogramas, e para inserir como uma proposta de recurso didático lúdica, a gente recorreu à pesquisa bibliográfica e também a gente teve como base as aulas de metodologia de ensino e aprendizagem da grade curricular de Geografia Licenciatura que a gente teve no semestre passado. E então, por conta dessas duas coisas que eu citei, essa pesquisa foi motivada para contextualizar a importância do ensino de geografia sobre uma perspectiva contextualizada, que vincule esses conteúdos, as teorias de sala de aula, no caso a climatologia, com a realidade vivenciada por esses alunos. E para produzir o climograma de Cambé de Londrina, a gente utilizou como fonte o site Climatempo. Bom, resultados de Cambé. O de Cambé, como a Heloísa falou, foi retirado os dados do site do Climatempo entre os períodos de 1976 a 2016. Cambé, ele tem uma média uma média de precipitação pluviométrica de 1.496 milímetros ao ano, e o índice onde apresenta maior precipitação é o mês de janeiro, com 208,4 milímetros. E o mês mais seco, ele é o mês de agosto, com 49,5 milímetros. E o mês mais frio, ele é o mês de julho, com 13 graus. E os meses mais quentes, que variam entre os meses de dezembro a março, com 20 graus. O material de uso, ele foi feito a partir de isopor, tinta azul, uma fita de 2 centímetros da cor vermelha, uma fita de 2 centímetros da cor preta, papel craft, cola, palito de madeira e 2 folhas de sulfite. Os resultados de Londrina. A cidade de Londrina, ela possui tipo climático subtropical mesotérmico, e entre a série histórica de 1976 a 2019, retiradas informações do site do INPE, Londrina ele teve uma média pluviométrica anual total de 1.632 milímetros, e essa chuva ela não é distribuída regularmente durante o ano. Dessa forma, agosto ele é o mês de menor precipitação, com 54,1 milímetros, e janeiro ele é o de maior precipitação, com 223,9 milímetros. E com relação à temperatura, o mês mais frio ele é julho, e ele apresenta uma temperatura média mínima de 11,7 graus Celsius. E fevereiro é o mês mais quente, tem uma temperatura média máxima de 29,8 graus Celsius. O material de uso para produzir o climograma de Londrina como uma segunda proposta metodológica foi o EVA. Então, utilizou o EVA azul para representar as colunas verticais de precipitação e uma linha vermelha para demonstrar a variação da temperatura ao decorrer dos meses. E todos esses materiais eles foram colados sobre uma folha de EVA branco. E na análise dos resultados, comparando esses dois climogramas, é possível perceber que eles trazem muitas informações para a gente. Então, ao analisar esses dois climogramas, é possível perceber que essas duas cidades estão localizadas no hemisfério sul do planeta, porque julho e julho são os meses mais frios, e esses 2 meses, juntamente de agosto, configuram como o inverno no hemisfério sul. E a amplitude térmica anual das duas cidades de Cambé 17 graus e de Londrina 19 graus, entre a maior e a menor temperatura anual. E é uma grande amplitude térmica. Isso indica que essas cidades elas estão posicionadas em latitudes médias e que elas sofrem a influência da continentalidade, ou seja, essas duas cidades estão localizadas mais no interior do continente. Porque se elas estivessem sofrendo a influência da maritimidade, a amplitude térmica seria menor por conta da capacidade da água de reter calor. Já com relação às chuvas, é possível perceber, através da sua distribuição entre os meses, qual que é o tipo climático da região estudada. No caso de Londrina e de Cambé, é o clima subtropical. Isso é perceptível no climograma por conta que existem 2 estações do ano bem definidas, uma quente e chuvosa, que é o verão, e uma mais fria e mais seca, que no caso é o inverno.
Então, as considerações finais. A geografia é uma ciência crítica e ela é importante para a formação de cidadãos conscientes que compreendam o espaço em que vivem, tanto o espaço físico como socioeconômico, que ele é possível de transformação e que essas pessoas são responsáveis por essa transformação. Então, é uma ciência e uma matéria imprescindível na matriz curricular. Então, para trazer cada vez mais aulas contextualizadas, é preciso que o professor se atualize e que ele crie materiais lúdicos próprios, que favoreçam essa transposição didática entre a teoria estudada e a prática. Isso vai romper com o paradigma de aulas tradicionais e meramente expositivas. E para isso o climograma é muito eficiente, porque permite que o professor busque dados do local onde ele dá aula, como, por exemplo, precipitação e temperatura, e que ele crie com seus alunos um climograma. E isso vai facilitar o entendimento do aluno, porque ele vai ver na prática a teoria estudada e vai tornar a aprendizagem muito mais significativa. Bom, pessoal, esses são as principais as referências que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Vamos verificar, então, se o Tiago está presente. Tiago, posso pedir para você fazer a apresentação? Sim. Pode sim, professora. Sim, então... Desculpe, está saindo toda hora aqui, meu internet é muito ruim, né? Está só caindo, não sei se vou conseguir apresentar até o final. Tá certo. Então, o trabalho intitulado A Importância do Uso de Tirinhas no Ensino de Geografia será apresentado, então, por Tiago Pinta de Almeida. Tiago, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Então, pessoal, o nome do meu trabalho, a tema do meu trabalho é a importância do uso de tirinhas no ensino de geografia. Daí, eu fui pesquisando até fazer o resumo do meu trabalho. Daí, o objetivo do meu texto é discutir o uso da tirinhas e charges no ensino de geografia, utilizando uma criatividade e do humor na realização das atividades escolares dentro da sala de aula. E uma das charges e tiras que eu trabalhei foi da personagem Mafalda. Ela é uma das personagens mais usadas nas charges, né? Enquanto nas outras nas outras disciplinas também, como na português ou na outra disciplina, elas também trabalham com essa personagem, não só na geografia, mas daí essa personagem é reconhecida mundialmente, não só no Brasil. Daí eu trabalhei com ela, mas não tem como eu compartilhar a minha tela, que o meu Wi-Fi aqui é muito fraco, né? Daí eu estou usando o celular. Daí, mas os quadrinhos foi feito para todas as pessoas, de qualquer idade, não só na sala, não foi feito só para trabalhar na sala de aula, também foi feito para qualquer pessoa da idade, daí os pais também, daí eu fiz esse trabalho para que os pais trabalhassem em casa com os seus filhos. Durante o final de semana, eles também podem ficar lendo com as crianças, ou à noite com as crianças. Daí, foi feito assim o meu trabalho, pensando na facilidade do ensinamento na sala de aula, né? Eu pensei assim, o professor não pode ficar só ensinando o livro didático com os alunos. Também pode trabalhar diferencialmente, como
trabalhar com eles, não, com os tias, Chaves, usando esses personagens que são, que uma delas são a Mafalda. Então é isso que eu foi feito o meu trabalho, pensando na facilidade do ensinamento dos alunos dentro da sala de aula ou fora da sala de aula também. E é isso. E daí, nas considerações finais, eu acredito que o uso das tirinhas no ensino de geografia, ele pode facilitar o processo da aprendizagem. E acredito também que pode deixar as aulas mais atrativas para os estudantes, né? E foi isso o meu trabalho. Tá certo, Tiago. Obrigada pela sua apresentação. Então, após a apresentação do Tiago, nós fechamos mais um bloco de 3 apresentações e agora eu abro o espaço, então, para as perguntas e para o debate. Deixa eu verificar se tem alguém com a mão levantada por aqui. Enquanto o pessoal vai colocando as suas perguntas ali pelo chat ou erguendo a mão para fazer algum questionamento, eu gostaria de perguntar daí para a Tereza e para o Tiago, com relação às histórias em quadrinhos, será que seria possível, né, seria viável trabalhar com os conceitos chaves da geografia associado a essas tirinhas, as histórias em quadrinho? Oi, professora. Então, é bem viável, né, professora? Dá para trabalhar assim, né? Eu acho que ajuda bastante, né? Porque até é que eu não consegui, né, fazer compartilhação de tela, né? Que eu ilustrei lá com uma, né, com a figurinha, né, com as tirinhas lá, né, com a charge, né, da Mafalda. Então, eu acho assim que ajuda bastante, né? Aí, como eu tô vendo pelo celular aqui, também fica até meio ruim para mim ler, né, o que relata nessa charge da Mafalda, né? Se você quiser. Mas no meu entender, eu acredito sim, professora, que ela encaixa muito bem na disciplina Geografia para trabalharmos com o ensino fundamental. E aí também tem a possibilidade de trabalhar com os conceitos. Isso, Tereza? Sim, com certeza, com os conceitos. Tá certo. Será que o Tiago gostaria de fazer alguma colocação, Tiago? Professora, pode repetir a pergunta que nós fizeram? Se com as tirinhas, né, com as histórias em quadrinhos, será que seria possível trabalhar os conceitos de geografia? Assim, pelo meu entender do meu trabalho, pode sim, professora. É que eu também tinha colocando lá um quadrinho da Mafalda, que estava lá as falas dela, que é sobre o preconceito. Daí isso pode ajudar muito, sim, professora. Como os professores podem trabalhar na sala de aula? Perguntando para os alunos se na sua cidade existe preconceito. Daí os alunos podem perguntar, pode responder se tem, e também eu tinha colocado várias perguntas que as professores podem fazer para os alunos.
se ele já sofreu preconceito. Daí os alunos podem responder se ele já sofreu algum preconceito, se ele já presenciou algum preconceito, daí isso vai. Os professores podem trabalhar perguntando isso, ou trabalhando nas figuras, né? Que já tem naquelas figuras as perguntas sobre essas falas, sobre os preconceitos. Tá certo, Tiago. Obrigada pela sua explanação, pela exposição de suas ideias também. Vamos... A Núbia colocou uma afirmação aqui, que a produção das falas a serem empregadas nos quadrinhos é relevante pós-explanação conceitual. Então, como um complemento. Eu acho que foi isso que ela quis mencionar, né? E que os alunos contribuírem com os diálogos, como disse o Tiago ali, o questionamento, esse diálogo entre professor e aluno, de acordo com o entendimento conceitual e perceptivo. E isso no ensino fundamental. E aí eu também gostaria de colocar uma reflexão sobre, num primeiro momento, o professor pode levar essas histórias em quadrinhos, essas tirinhas, mas num segundo momento também pode ser confeccionado essas tirinhas a partir dos conceitos trabalhados pelo professor. E aí a inserção desse aluno, a tentativa de deixar como um protagonista mesmo do seu processo de construção do conhecimento. Né? Seria bem interessante. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma colocação? Não? Eu teria mais uma outra questão para o Carlos e também para a Heloísa. Com relação ao climograma que vocês montaram, teria possibilidade de montar outro climograma com outros materiais reutilizáveis, por exemplo? Seria possível fazer um climograma com produtos, com materiais reutilizáveis? Eu acredito que seria possível, professora. Seria até uma alternativa quando a gente trabalha com alunos que têm uma vulnerabilidade socioeconômica. A gente poderia trabalhar, inclusive, relacionando a questão da climatologia com a reciclagem e a questão que a poluição, o descarte irregular de lixo tem a ver com essas mudanças climáticas. Poderia estar relacionando tudo isso na matéria de climatologia. Tá certo. Carlos, gostaria de fazer alguma colocação? Não, é disso mesmo, só que daí no caso a Heloísa falou só pegando, né, que foi dois modelos, né, mais um a Heloísa fez em material, né, mais simples, né, o material é EVA e eu já fiz um outro material, né, é o isopor. Agora, se for, às vezes, no caso, um professor que queira levar na sala, às vezes o professor precisa ficar indo muito em sala, ou precisa ficar indo para várias escolas, o melhor modelo seria que, no caso, a Heloísa fez. O isopor eu fiz porque, no caso, eu tinha em casa já, então daí aproveitei os materiais já, né, em casa, né. Mas se precisar, às vezes, um professor fazer, ou até mesmo aluno, ou sugerir, né, para daí os alunos, porque às vezes eles vão fazer em casa, começa a fazer na sala, às vezes, de aula, e precisa levar para casa, depois volta de novo. Então, daí, no caso, o isopor, às vezes, ele dificulta um pouco, porque pode vir um vento, quebrar também, enfim, e suja mais também, né, uma sala de aula depois também, né, que o isopor solta aquele pozinho também, né. Tá certo, Carlos. Obrigada. Nada, Heloísa. Obrigada, professora. Vamos passar para o terceiro e último bloco das apresentações. Deixa eu verificar se o João está na sala. Não, ele não retornou. Vamos aguardar mais um pouquinho, então eu vou dando sequência e a hora que ele entrar na sala, a gente disponibiliza para a apresentação dele. Então, vamos para a apresentação do trabalho sobre recursos didáticos na geografia escolar,
Morfologia Litorânea de EVA, tendo como principais autores Alexandre Benson de Almeida e Pedro Henrique Pimentel Colavin. Alexandre está na sala? Não. Pedro Henrique. Só o Pedro Vinícius. Então, vou chamar o próximo trabalho, que é o procedimento para a elaboração do material de apoio, o LEPBook, e sua utilização no ambiente escolar. A autora é Joyce Moraes de Lima. Joyce, a palavra é sua. Joyce, não estamos te ouvindo. Estão me ouvindo agora? Agora melhorou. Então tá. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eita, Lelê. Esse negócio de apresentar aqui nunca dá certo. É apresentar agora. Isso, daí você vai lá, uma janela. Uma janela. Isso. Aqui deu certo. Obrigada, professora. Imagina. O meu trabalho é sobre o procedimento de elaboração do material de apoio LEPBook e sua utilização no ambiente escolar. O meu trabalho é parecido com o tema do Alex e do Pedro, porém ele está com um viés um pouquinho diferente. Vocês me desculpam, meninos, está um pouquinho diferente. A apresentação do LEPBook, a sua confecção e a utilização. Então, o primeiro momento, que é o LEPBook. O LEPBook, ele é uma tradução literal, é um caderno de colo. Vocês estão vendo, né, minha telinha, né? Sim, estamos. Então, o LEPBook, ele é um caderno de colo, que ele é muito utilizado, esse modelo de atividade, nos Estados Unidos e na Europa. O objetivo da utilização do LEPBook é como uma ferramenta de auxílio. Primeiro, um auxílio ao estudante para resumir e desenvolver o conteúdo apresentado. E segundo, um auxílio ao professor, para a percepção do que o aluno assimilou do conteúdo. Qual que foi a metodologia empregada? Primeiro foi a escolha do tema, que no caso a professora que passou esse trabalho para a gente, que é a nossa mediadora no momento, deixou o tema livre, e isso deu uma complicaçãozinha, porque até a gente achar um tema relacionado à geografia, que a gente se identificasse a fazer, eu demorei um pouquinho. Então, para um professor, seria mais adequado ele já passar o tema. Não é criticando, viu, professora? É só falando se fosse na sala de aula, tá? Sim. Aí, eu escolhi o tema Migrações Brasileiras. Depois, é feita uma pesquisa bibliográfica, no meu caso, foi feita em livros e páginas virtuais. Os materiais a serem utilizados para a confecção do LEPBook é uma cartolina, papel colorido, cola, tesoura, caneta, entre outros. E a própria confecção do material didático. Os resultados, o material ele não foi aplicado no ambiente escolar, mas ele existe a possibilidade de aplicação. Então, no caso, eu fiz sobre migrações brasileiras, então, a cartolina foi repartida em 3, a parte externa foi colocado o tema, e a parte interna foi dividida em 3 categorias. Começando da esquerda para a direita, a primeira é os motivos a motivação das imigrações. No meio foi feito um mapa com informações internas, cada cor que tem ali sobre uma região, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, como que foi feito as migrações para essas regiões. E na última parte à direita, em azul escuro, é a política de imigração brasileira desde quando foi colonizado até a redemocratização.
O Lapbook, ele serve para qualquer área de estudos. Nós estamos falando de geografia, ele serve para qualquer área relacionada à geografia, tanto física quanto humana. O Lapbook, ele serve para material de apoio para estudos posteriores. É bem interessante porque, por ser um resumo, o aluno pode fazer, pode guardar, pode utilizar ele mais para frente. O Lapbook, ele é de fácil aplicação e democrático. Por que que eu digo democrático? Que é um pouquinho ouvindo os meninos no começo do evento, eles abordaram de uma maneira diferente, então, né, para ninguém me criticar. Democrático, porque ele não necessita de moldes, ele só necessita de um limite. Então, o limite é a cartolina ou um papel sulfite. Fora isso, ele pode ser feito da maneira que o aluno quiser. A criatividade é do aluno. E a percepção e a empatia do professor também de entender sobre o aluno, né? Então, é bem difícil encontrar Lapbook brasileiro, tanto é que a foto que tem aqui na minha demonstração, ela é igual dos meninos, porque é bem difícil mesmo encontrar aqui do Brasil fotos de Lapbook, e encontrei vários modelos de Lapbook desenhado à mão. Então, dependendo do aluno, tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais, gosta mais de escrever, tem aluno que gosta de desenhar, às vezes não tem essa oportunidade de mostrar o talento dele com desenho. E durante a aplicação desse Lapbook, foi bem durante a pandemia, e daí a professora falou, quando fomos procurar para fazer o Lapbook, não tinha como ir numa papelaria ou num bazar, porque estava tudo fechado. Então, no meu caso, eu ainda tinha papéis coloridos, mas quem não tivesse, podia usar, quem gosta de desenhar, podia usar só desenho, ou podia usar colagem de revista, de jornal, ou outros materiais que pudesse compor a cartolina. Então, acho que o Lapbook é de fácil aplicação e bem democrático. Então, como consideração final, a confecção do Lapbook, ela deixa livre a criatividade do aluno. Então, não pode ter regras na composição. Então, se possível, evitar modelos prontos. Dependendo da turma, lógico que se for criança, né, mas mais novinha, não tem como a gente falar para eles ficarem soltos, assim, às vezes para administrar um conteúdo. Mas para ensino fundamental para cima, ensino médio para cima, acredito que pode deixar de ter modelos prontos e deixar por conta própria para eles desenharem, pintarem, recortarem, e só dar suporte, né? Porque, finalizando, não há saber mais ou saber menos, né? Há saberes diferentes, como dizia Paulo Freire. Aqui são as minhas referências, que encontrei pouquíssimas por escrito, mas virtual. E finalizo aqui. Obrigada a todos. Obrigada, Joyce, pela sua exposição. Vamos verificar se tem alguém com algum questionamento, alguma dúvida. Por enquanto, não. E aí, eu vou fazer uma pergunta para a Joyce com relação a esse material de apoio, que é o Lapbook. No momento da sua confecção, né, pela sua experiência, pela elaboração desse trabalho, você percebe que você conseguiu sintetizar essas informações para poder colocar no Lapbook? E se daí seria possível trabalhar com alunos do ensino médio fazendo a elaboração do Lapbook? Professora, no caso do tema que eu escolhi, que foi as migrações brasileiras, eu consegui sintetizar bastante, porque no mapa você já consegue dar uma boa resumida, só de olhar o mapa e as setas e as indicações, já consegui dar uma boa resumida. Como eu gosto mais de escrever, quando eu fiz os cartões, é só abrir os cartões e ir folheando como se fossem uns caderninhos,
Então, facilita muito a gente. Se, por exemplo, alguém perguntasse sobre imigração no norte, como é que funcionou? Era só ir direto ali no norte e folhear. Então, acredito que foi bem prático, assim, sintetizar as informações. E seria possível trabalhar com o Lapbook também no ensino médio? Acredito que sim, professora. Na verdade, até pensando no ensino médio, a questão da valorização de saberes diferentes, né? Tem informações é muito difícil mesmo encontrar informações em português, mas no YouTube e tem um outro site que só tem fotos, você encontra muita informação de fora, explicando sobre o Lapbook, e mostrando, olha, eu não sou muito fã de escrever, mas eu fiz várias tirinhas, várias colagens, que explica de uma maneira só de figuras o que eu quero falar sobre tal tema. Eu achei isso bem interessante, assim, porque deixa, às vezes a pessoa não é muito, como é que fala? Não é uma pessoa que gosta muito de ler, ela é uma pessoa mais visual. Então, ela vê aquela cor vermelha, aquela cor verde, aquele bichinho, ela consegue identificar muito mais fácil do que eu, por exemplo, se só olhar aquela figura e eu não vou conseguir entender no contexto do trabalho. E tem gente que consegue, então eu achei isso bem interessante, porque é algo que dá para trocar entre os alunos, né? Então, eu achei isso bem interessante. E aí nós podemos até associar também a questão da socialização entre eles, né? Quando Sim. há essa troca de informação. Sim. Obrigada, Joyce. Vamos ver se os outros apresentadores chegaram. Alexandre Benson de Almeida está presente. E João Mota. Por enquanto, não chegaram ainda. Talvez seja problema de conexão, porque o João Mota, ele entrou no início e acabou saindo. Talvez tenha tido instabilidade na conexão dele. E aí fica esse hiato, né? Que gostaríamos de ver as apresentações deles. Tá certo. Alguém gostaria de fazer algum questionamento para a Joyce, que fez a sua apresentação agora no terceiro bloco? Professora, só que novamente agradecendo, né? E mesmo na aula remota, com os alunos que têm necessidades especiais, a gente está trabalhando presencialmente, né? Então, tem o pessoal do AE, então, com alguns alunos a gente tem que não tem como eles terem esse acesso remoto, eles têm que ir na escola mesmo, para não ficar tão perdido, né? Porque esses 2 anos, né, está sendo bem complicado. E eu vi essa ferramenta apresentada agora, excelente para eles, atende, né, o planejamento individual de cada aluno especial, né, e ele vai poder expandindo a partir da construção desse material. Então, assim, às vezes a gente pensa para um uso, mas extrapola, né, e trabalha bem com essa questão da individualidade, que eu acho que é o grande diferencial na geografia, porque a gente trabalha com essas múltiplas linguagens, que é sempre bem-vinda na geografia, mas nem todo aluno gosta da mesma coisa. Então, a gente tem que trazer muita coisa para que as inteligências múltiplas também sejam respeitadas na geografia. E essa última ferramenta em si, eu amei exatamente para trabalhar com esses alunos. Depois eu dou um feedback para vocês de como foi, né, que eu também não conhecia. Obrigada, professora. Obrigada a você, Núbia. Que bom que trouxemos mais uma contribuição para a sua prática, né, em especial com os alunos com necessidades especiais, né, bem interessante também, e por isso gostaríamos de agradecer esse compartilhamento das suas ideias, desse seu entusiasmo com os alunos presenciais, tá certo? Novamente, eu estou verificando aqui, mas não temos os demais apresentadores, então seriam mais 2 apresentações.
uma em dupla e uma individual, mas até agora nenhum dos dois compareceram. Alguém gostaria de fazer alguma colocação do que achou dos trabalhos até agora? Se contribuíram com a ampliação dos horizontes de vocês? Se já conheciam os trabalhos dos colegas, dos outros colegas? Nesse workshop, então, nós tentamos trazer informações, trabalhos, experimentos realizados em sala de aula, para que pudesse contribuir tanto com a formação contínua e continuada dos professores, a formação inicial dos docentes, dos futuros docentes, desse processo de formação e construção de atividades e atividades lúdicas com especial destaque, para que também fosse utilizado e possibilitado trabalhos que não utilizassem de muitos materiais, de materiais os mais diversos possíveis, que não tivessem então um baixo custo para a utilização em sala de aula e para que esses alunos tivessem acesso a outras formas, outros conhecimentos associados à produção desses materiais diversificados. Tá certo? Gostaria de agradecer, então, a todos e todas pela paciência, pela disponibilidade por estarem aqui neste momento, que foi muito enriquecedor, e mostrando seus trabalhos, também espero que os debates tenham contribuído para que houvesse, então, essa ampliação de conhecimentos por parte de todos nós. Continuem participando do evento, né, que nós teremos lá no dia 22 de maio, as comunicações orais e os painéis, mediado pela professora Margarida. Mais uma vez agradeço a todos. Professora Janice, desculpa interromper. Obrigada a todos. E deixa eu te perguntar, a lista de presença você vai mandar para nós? Muito obrigada, Carlos, por ter lembrado. É que eu lembrei que você falou lá no começo que no final você iria mandar para nós. Aí, lembrando você, e parabéns a todos, viu? Foi assim, muito bom. Legal ver, né, trabalhos mais que a gente já fizemos, alguns já parecidos durante as aulas, né, a graduação, mas sempre temos ideias novas aqui. Muito bom mesmo. Parabéns a todos. Eu acabei disponibilizando o link de presença aqui para vocês. Obrigado, Carlos, por ter me lembrado, né, que eu acabei me empolgando aqui também e acabei passando batido com relação a essa lista. Muito obrigada a todos. Continuem participando das outras atividades do evento e até a próxima. Não se esqueçam de se cuidarem. Até mais. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Bom fim de semana. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, professora. Até mais. Fabiana. Tenha um excelente final de semana. Igualmente, obrigada.